Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, dentro da 7ª semana da Páscoa, mas de modo particular nós celebramos nessa terça-feira o dia da festa de São Matias Apóstolo. E é por esse motivo que as leituras elas acabam sendo um pouco diferentes do costume. Hoje nós vamos juntos estudar e meditar o texto lá do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que nos diz assim: Naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fica deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar, neste ministério apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Amados irmãos e irmãs, vamos lá então entender aqui o contexto dessa leitura. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é o seguinte: muita gente talvez fique acreditando na visão geral das pessoas sobre destino. Qual é a visão geral que as pessoas têm sobre destino? É que, de algum modo, parece que a nossa vida está tão determinada por Deus, a corrente chamada de determinismo, que não adianta mais o que eu faça. Eu já estou previamente determinado para o inferno ou previamente determinado para o céu. E por que eu estou comentando isso? Porque se muita gente lê nessa mesma corrente, quando você começar a ler aqui o texto, no versículo 16, que diz que era preciso que se cumprisse o que aconteceu com Judas, fica parecendo que Judas já nasceu para dar errado. Fica parecendo que Deus já havia predestinado, no sentido de obrigado Judas, a verdadeiramente trair Jesus. E aí, daqui a pouco a gente vai começar a estabelecer quase aqui um nexo de pena, Eu estou com pena de Judas, porque ele nasceu para dar errado, e por aí vai. Será que é isso mesmo que aconteceu? Será que então Judas não teria culpa de nada, Porque se fosse assim, a culpa seria de Deus, não de Judas. Gente, nós não acreditamos nisso. A predestinação que a Igreja Católica acredita, inclusive o Catecismo da Igreja também vai nos apontar sobre isso, é de que Deus dá todas as ferramentas necessárias para cumprir aquela missão. Ok? Judas era discípulo, ele era predestinado a ser discípulo. Deus deu todas as graças necessárias, incluindo a de caminhar com Jesus. Mas infelizmente Judas optou por não. Judas escolheu o pior lugar, o pior caminho, a pior decisão. Foi isso que ele acabou fazendo. E aí, quando a igreja primitiva tenta olhar tudo aquilo que aconteceu, ela sempre olha para a Sagrada Escritura e percebe que existiam textos que apontavam, algumas reflexões que daria para aplicar na vida de Judas. E é isso que, na verdade, Pedro está fazendo. De que a morada ficaria deserta, de que outro deveria ocupar o lugar. Então era sempre muito assim. Tinha-se uma decisão a tomar, as pessoas geralmente recorriam às Escrituras para assim então entender o que fazer diante daquela situação. E aí é interessante perceber que eles começam a refletir que tem muita gente ao redor deles. Porém, 2 coisas aqui são importantes e fundamentais. Primeiro é que no versículo 22, Pedro diz assim: é preciso que um deles se junte a nós, ou seja, se torne apóstolo, para também ser testemunha da ressurreição. Poderíamos então inferir daqui que a verdadeira missão de um apóstolo é testemunhar a ressurreição, anunciar o ressuscitado, anunciar que Cristo ressuscitou. Amados irmãos e irmãs, a nossa missão não é outra coisa. Não acho que a nossa missão dentro da igreja, e aqui, já que eu falo dos apóstolos, eu falo especialmente dos bispos, do próprio Papa, que é o bispo de Roma. A missão dos bispos, de modo geral, ela não é estritamente falando visar dinheiro, não é estritamente falando, serem pessoas que falem muito bem em público. Você pode ter um bispo que talvez seja muito tímido,
mas a missão dele é testemunhar a ressurreição. E por conseguinte, podemos pensar em todos nós também que temos um apostolado. A nossa missão é testemunhar a ressurreição de Cristo. É realmente viver como alguém que acredita na ressurreição. É viver como alguém que anuncia aos quatro cantos que Cristo ressuscitou, que vive dentro da dinâmica da alegria do ressuscitado. E aí depois eles rezam para que em oração eles escolham Matias. Amados irmãos e irmãs, a beleza daqui se encontra em nada fazer pela nossa própria vontade. Nós não devemos ficar fazendo as coisas porque eu acho que é mais bonito, porque eu acho que Matias é mais inteligente, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Não. Tudo fazemos porque Deus quer. E é isso que o texto quer nos mostrar. Será que as nossas decisões elas são amparadas na oração, amparadas naquilo que é a vontade de Deus? Ou será que as nossas decisões, especialmente as religiosas mesmo, elas são amparadas no meu achismo? Porque eu tenho muito tempo de caminhada, porque parece que eu tenho mais experiência, porque eu acho que eu sei demais. Que a gente possa pensar sobre isso à luz desse texto, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho também, desta terça-feira. Até já!